Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro, América Chaves Seguros e Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita continua a conversa agradável, esclarecedora e muito vanguardista, acenando para considerações que nos ajudam a refletir profundamente, com Charles Kempf. Ele é francês, engenheiro, formado na Escola Nacional de Minas de Paris, né? Trabalha no movimento espírita francês desde 1991, mas é importante dizer que ele é o presidente da Federação Espírita Francesa, pesquisador sobre a história do espiritismo e Allan Kardec. Bem-vindo, Charles Kempf, a esse segundo programa Visão Espírita e obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, André. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes. Uma grande satisfação estar novamente com vocês aqui hoje. Charles, no nosso primeiro programa fizemos uma contextualização histórica, né, sobre a questão da fé no continente europeu. E neste programa nós vamos falar um pouco mais diretamente desta contextualização, agora abordando o Espiritismo. E o Espiritismo nasce na França, né? Nasce no berço cultural da humanidade, que no século XIX, que é a França. E ele traz no seu conteúdo uma base moral e também podemos considerar uma base religiosa, situação que essa você já esclareceu muito bem como o europeu pensa. Na sua opinião, o Espiritismo também colhe as consequências históricas desta situação hoje na França e na Europa como um todo? Quando você fala o Espiritismo, eu acho que a gente tem que fazer uma diferença entre a doutrina espírita, ou a codificação, né, e o movimento espírita, né, que não é a mesma coisa. A doutrina espírita, ela é muito clara, ela foi estabelecida na codificação, nós temos essas obras agora com o texto bem claro, com os dicionários da época, permitindo contextualizar, assim por diante, né, de maneira bem forte. Nessas bases fundamentais da doutrina espírita são bem claras, né, Kardec escreveu de uma maneira extremamente clara, né, e também afirmou seu caráter autônomo, né, que Allan Kardec imprimiu, né, na codificação e que foi difundido pelos continuadores fiéis, né, como Leon Denis ou Gabriel Delany, característica que é justamente fundamental pela aceitação da doutrina espírita aqui na Europa, né, depois do contexto que a gente falou da última vez, da Revolução Francesa e daquela rejeição da religião, né. Então, o movimento espírita é diferente, é humano, portanto, sujeito às imperfeições dos homens, né, e às incompreensões, por exemplo, que o espiritismo é uma religião no sentido filosófico profundo da palavra, né, mas a grande maioria das pessoas não entende a palavra religião dessa maneira, entende de uma maneira de religiões tradicionais, com dogmas, práticas externas e hierarquias sacerdotais, ligados a todos esses abusos que também comentamos na última live, né? Então, por isso, o movimento espírita, ele pode prejudicar a percepção e a imagem da doutrina espírita junto do restante da sociedade, né? Por uma exemplificação incorreta dos preceitos, né, da própria doutrina espírita, né? Ou então, quando repete os erros do passado, né, os erros justamente cometidos por essas hierarquias religiosas, querendo usar as religiões como instrumento de dominação e lutando pela hegemonia, querendo se impor, né? Ou então, pode prejudicar também quando não segue a base fundamental impressa por Kardec, né?
Então, é verdade também que a doutrina espírita codificada por Kardec, ela foi influenciada pela cultura dominante na França na época, né, que, de um ponto de vista da religião tradicional, maioritária na França, é a religião católica, né, a religião cristã, né. Isso, claro que influenciou de uma certa maneira, em certos aspectos, da doutrina, né, essa característica do país onde nasceu. Assim mesmo, né, Kardec sempre escreveu, né, que o espiritismo é aberto para todas as pessoas, que todas as crenças são respeitáveis a partir do momento que elas têm como propósito, né, de melhorar a humanidade, né, de difundir a paz e de condenar a violência, assim por diante, né? Ou seja, e na época de Kardec tinha espíritas israelitas, por exemplo, né, que a gente vê pela codificação, né? E hoje em dia, aqui no movimento espírita francês, ou no movimento inglês, como a nossa irmã Elisa Rossi falou, provavelmente na última emissão, nós temos alguns muçulmanos que são espíritas, né? E por que isso? Porque justamente mesmo que tenha assim uma influência religiosa da religião cristã que estava vigente na França, o espiritismo sempre ficou acima dessas particularidades, né, e abertas para todas as crenças e todas as religiões, né? E o evangelho, uma vez que a gente elimina, né, como Kardec fez no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente elimina os erros de interpretação acumulado ao longo desses 2 milênios, né, o Evangelho é um exemplo, né, a fonte do Evangelho, um exemplo dessa moral universal que é aquela, né, como diz Kardec, que é condizente com as leis naturais, né? O bem é o que está em harmonia com as leis naturais, o mal que está em desarmonia com as leis naturais. Então, a moral universal pregada pelo Espiritismo, ela tem como referencial as próprias leis naturais, né? E não uma religião em particular. Seja lá o Evangelho, seja lá o melhor exemplo, né? Que na questão 625, né? Os Espíritos disseram: vejam Jesus como exemplo, né? De guia e modelo, né? Mas nunca disseram isso de uma maneira exclusivista para dizer que Buda não foi, que Confúcio não foi, que Lao Tzu não foi, entendeu? Que na realidade a gente sabe, né, que esses espíritos que vieram sendo reveladores nos diversos continentes em diversas épocas fazem parte da mesma equipe espiritual. Então, quem somos nós aqui pequenininhos, né, na nossa evolução ainda bem baixa, para dizer que um é melhor do que o outro, para querer fazer uma classificação entre o muito elevado e o muito, muito elevado. A gente não consegue enxergar a diferença desde a nossa pequenez. E essa característica do espiritismo, ela tem que ficar, né? Ele não é e não deve ser apresentado como o único, o melhor, né? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente poderia fazer um trabalho semelhante com o Corão, com os Vedas, né? Como Leon Denis, de uma certa maneira, fez, e como a gente também aqui na França estamos tentando fazer, né, mostrando o Islã segundo o Espiritismo. No Corão a gente encontra faça o próximo, a não violência, todos esses preceitos também estão lá no Corão, né? Então, esse trabalho que foi feito por Kardec com o Evangelho pode ser feito com todas as outras religiões. Todas elas sofreram também modificações e distorções de interpretações introduzidos pelos seguidores, né? Mas que na realidade na fonte não existiram, né? Então, caracterizar o espiritismo como religião no sentido comum da palavra é um erro que Kardec, por exemplo, nunca cometeu. Ele nunca disse isso, nunca disse, né? Ele disse até que teria sido mal interpretado, mal compreendido declarar o espiritismo como uma religião no sentido comum da palavra. E nós não devemos cometer esse erro hoje em dia, senão as mesmas causas vão criar os mesmos efeitos, que é uma rejeição dessa bela filosofia, né? Que consoladora, que tem tantos recursos, né, nessa fé raciocinada, nessa moral, né, que nos estimula tanto, né, no nosso crescimento, em enfrentar as dificuldades naturais da vida, né, que apresentando de maneira equivocada acaba
a gente acaba prejudicando essa imagem, né, da beleza da doutrina, né? Na realidade, como Leon Denis escreveu, o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Esses conceitos de ciências, de religião. O Espiritismo também não é uma ciência materialista. O Espiritismo é alguma coisa, uma concepção nova, acima de tudo isso. Então, puxar de volta para baixo, dizendo que é uma religião, é redutor, uma abordagem errada, né? É uma nova religião, mais uma, né? Em particular, e com aquelas ideias de exclusivismo atrás, né? Isso não é assim que o espiritismo vai progredir na Europa, e muito menos ainda no mundo, né? Onde 2/3 da população não são cristãs, né? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, né? Ao contrário, nós devemos focalizar, né, como você disse bem na pergunta, né, a base moral, mas essa moral universal, aquela que eu pude ver presencialmente quando tive a felicidade de participar lá do Encontro Mundial pela Paz, promovido pela ONU no ano 2000, né, onde participou também o Nestor, o Altivo, o Juvanir e o Divaldo, né, como representante do movimento espírita, onde foi elaborado como se chama, um commitment em inglês, né, um engajamento, né, um termo que os 300 representantes dos 300 movimentos religiosos que estavam presentes naquela reunião, quase todos, menos 2, todos assinaram aquele termo. Ou seja, essa moral universal existe. Proteção da natureza, educação das crianças, não violência, fazer tudo para terminar com as guerras e assim por diante, né? Esses são os valores universais que são aqueles que vão justamente juntar a população mundial, mesmo com as diversas culturas, mesmo com as diversas crenças em termos de religião particular, juntar em torno dessa moral universal, né? E é isso que Kardec fez no livro terceiro do livro dos Espíritos, que nós devemos tomar como base, né? Que deve ser ensinada, né, de uma certa maneira, mesmo por uma sociedade laica como a França, como eu expliquei também na última live, adquirida de uma maneira racional, livre, autônoma e não dogmática e heterônoma, como foi feito até hoje. Charles, o Espiritismo traz os seus fundamentos, né? A doutrina espírita tem alguns fundamentos que ela resgata, inclusive, de um contexto histórico, né? Que já existiam e o Espiritismo vem trazer uma luz científica de pesquisa, de esclarecimento e de fundamentação para que isto exista. Olhando por esse aspecto, como está a questão da reencarnação aí na França? Olha, a reencarnação, existe um organismo que se chama European Value Study, quer dizer, estudo dos valores europeus, né? Que é um inquérito feito com milhares de pessoas de todos os países aqui da Europa, né? E são muitas perguntas, inclusive uma delas é: vocês acreditam ou não na reencarnação? E, surpreendentemente, né, mais de um quarto dos europeus, isso foi na pesquisa o relatório de 2013 da pesquisa de 2011, mais de um quarto dos europeus acreditam na reencarnação. E alguns estudos mais recentes mostram valores de até 40%, ou seja, a gente tem já uma percentual importante, significativa, das pessoas que acreditam na reencarnação, ou seja, que se renderam à evidência desses argumentos apresentados, né, tanto pelo Kardec no Espiritismo, que pelos seguidores, o Delane, e mais recentemente nos Estados Unidos, né, o Ian Stevenson, o Jim Tucker, e todos esses fenômenos de regressão, de reminiscências, etc., as pessoas elas simplesmente olham isso de uma maneira neutra e não dogmática, justamente, porque nos 60% restante deve ter muitos católicos e protestantes que justamente rejeitam, né, a reencarnação. Mas aqueles que analisam os fatos de maneira neutra e objetiva,
eles muito facilmente se aderem à reencarnação. E quando você fala para uma pessoa espiritualista aqui na Europa, a grande maioria delas, elas já acreditam, né, nessa a reencarnação, sim, é realmente uma coisa que faz sentido, né? Um dos pilares da filosofia espírita, né, sem o qual a gente não pode entender essas diferenças, essas injustiças que a gente vê no nosso dia a dia quando a gente raciocina numa vida só. Outro pilar, outra base, outro fundamento espírita, que inclusive é o caminho pelo qual o espiritismo chegou, é a crença na vida após a morte, na comunicabilidade dos espíritos, né? Que esses fatores se aproximam. Como é que está esta situação? Como é que está isto hoje aí na Europa? É, e é a questão justamente do espiritualismo comparado com o materialismo, né? O materialista que acredita que tem um corpo físico, quando morrer, vai para uma caixa debaixo do solo, lá no cemitério, depois não tem mais nada, né? E o espiritualista que acredita que ele tem uma alma independente do corpo, né? E que, de uma certa maneira, sobrevive ao corpo. Então, esse mesmo estudo que eu citei anteriormente, né? O European Value Study, em inglês, ele mostra que tem mais de 50%, já, a maioria dos europeus já são espiritualistas, né? E alguns países, né, são com taxas bem mais altas, né? Eu sei que eles também existe um estudo de valores mundiais, né, que fala, por exemplo, do Brasil, onde tem, não me lembro se são 70 ou 80% de pessoas que acreditam. Agora, acreditam também no céu, no inferno, né? As religiões tradicionais também acreditam que a vida continua depois da morte. Então, quando a gente fala assim de acreditar na comunicabilidade dos espíritos, essa taxa não tem, essa pergunta assim não tem nesse estudo, mas eu acredito que a proporção ela caia, né? Porque são pessoas que já acreditam, né, na comunicabilidade dos espíritos, né? Que fez justamente como Kardec explica na introdução do Livro dos Espíritos, né, a diferença, por que Kardec usou a palavra espiritismo e não espiritualismo. Charles, como Allan Kardec é reconhecido na França? Olha, Allan Kardec ele é muito mais conhecido do que a gente pensa geralmente, né? Eu acho que tem mais pessoas conhecendo Allan Kardec do que pessoas conhecendo o espiritismo, né? Por exemplo, o túmulo dele, né? Quando você abre um livro sobre o cemitério Père Lachaise, né? Você vê que o túmulo mais visitado, mais florido o ano todo é o túmulo de Allan Kardec, né? Bom, todas as pessoas, infelizmente, que visitam o túmulo de Allan Kardec não leram os livros de Allan Kardec, né? Eu pude me certificar disso, ficando um tempo lá ao lado, vendo as pessoas chegando, colocando a mão no busto, assim, né? E conversando com essas pessoas, né? Um me disse assim: "Não, eu vim para pedir ajuda para que o meu neto ele passe no vestibular, assim por diante", né? Eu disse, muito bem. E você já leu algum livro de Allan Kardec? Não li, não. Então, por favor, leia, né? E a gente até voltou lá com alguns exemplares dos livros e toma aqui um exemplar para você poder ler, né? A gente está, outra palavra, a gente está aproveitando justamente dessa, vamos dizer assim, percepção positiva do Allan Kardec, né, para justamente focalizar estrategicamente nossa difusão mais na personagem de Allan Kardec, né, mostrando que essa personagem conhecida fez uma obra também grandiosa, né? E é assim né, por exemplo, o Livro dos Espíritos, quando eu vi nas últimas estatísticas do livro na França, vende a vários milhares de exemplares a cada ano, né? E agora sem falar dos downloads, né? Porque a gente já tem dezenas de plataformas que oferecem ele de maneira gratuita, né? E de editores que imprimem o Livro dos Espíritos, deve ter uns 10 aqui na França, né? É impressionante. E é por isso que uma característica também da França é que tem muitas pessoas que leram Kardec, entenderam, mas assim mesmo continuam na casa deles, né, ou por distanciamento geográfico, né, que dificulta a ida deles para um centro espírita,
ou também por preferência, né? Muitas pessoas não querem se juntar a um grupo, né, que difunde Allan Kardec, ou talvez também porque na família essa ideia deles não está sendo aceita, mas que ajudam de maneira anônima pela internet a fazer várias obras e blogs e trabalhos também nas definições da Wikipédia. A gente vê muitas pessoas fazendo muita coisa boa para o espiritismo, né? Ou seja, Allan Kardec ele é muito mais conhecido na França e onde tem muito mais espíritas do que a gente pode pensar vendo só pelo movimento organizado. Charles, você é um divulgador do espiritismo na Europa. Você participou da organização do Congresso Internacional Espírita. Você fez um trabalho e faz um trabalho que, na minha opinião pessoal, me permita elogiá-lo pela dedicação, pela doação de tempo, pela compreensão e pelo esforço permanente de fazer com que esta verdade, que estes conceitos, esses princípios que tanto nos consolam, possam consolar a outros corações e outras mentes, né? Qual é a grande dificuldade para divulgar o espiritismo no continente europeu, um continente de muito culto, onde a maioria boa parte da população fala inglês, fala francês, fala outras línguas? Qual é o esforço, o que mais exige para divulgar as obras de Allan Kardec na Europa? André, bom, eu agradeço pelos elogios, mas não sei se eu mereço, né? Estou tentando fazer o melhor, né? Considerando as muitas imperfeições que ainda carrego, né? Agora, uma coisa está certa, né? Fazer na língua francesa é uma condição necessária, né? Mas assim mesmo não é suficiente, né? Como a gente já abordou, a gente tem que divulgar também o espiritismo de uma maneira que ele seja percebida positivamente e não negativamente, né? E nessa linha de raciocínio, né, nas dificuldades que a gente enfrenta, é justamente uma apresentação, abordagem inadequada, né? O copy-paste daquilo que deu certo no Brasil não vai dar certo aqui, não. Tem que ter adaptações, pelo menos na forma, mesmo conservando o fundo tal qual Kardec nos legou, né? Como a gente explicou nas respostas às perguntas anteriores. Assim mesmo, existem outras oposições de dificuldades que a gente enfrenta nesse trabalho de divulgação. Por incrível que pareça, aqui ainda existe a oposição do fanatismo religioso, tanto religioso, por sinal, do que um fanatismo materialista, né? Existe, por exemplo, um grupo de católicos fanáticos que fica sistematicamente, né, fazendo afirmações negativas sobre rivais, dizer que é uma pessoa cheia de dinheiro, que as biografias dos espíritas são todas mentirosas e assim por diante, né? E como foi o caso já na época de Kardec, fazendo isso, na realidade, eles nos fazem propaganda, né? Porque eles usam a forma, afirmações tão pouco fundamentadas que as pessoas hoje se dão conta, mas quem são essas pessoas, né? E, e como aquele Auto de Fé de Barcelona, né, foi a maior propaganda do espiritismo lá na Espanha, né, que deu depois o Cola Vida e aquele movimento espírita forte e fiel a Kardec que a gente conheceu na Espanha na década de 1870, né, chegando à culminância do primeiro congresso internacional, que foi o de Barcelona, em 1888. E o materialismo também, né? Tem pessoas que são ilusionistas, que imitam os fenômenos e afirmam, você vê, agora a gente explicou tudo, aquelas coisas que Kardec já tinha bem identificadas, né? Aqueles incrédulos, né? Vamos dizer assim, de a priori, né? De preconceitos e tudo isso ainda existe hoje, né? Agora, mais uma vez eu digo, se reduz mais e mais, né? Por exemplo, a gente tem um grande divulgador aqui na França que chama o Dr. Jean-Jacques Charbonnier, né? E ele divulga muito as experiências de quase morte. E um dia ele participou de uma emissão na TV com um apresentador muito polêmico. E quando eu me encontrei com esse doutor,
Eu disse, mas você não tem medo de chegar com um apresentador desse, né, que pode te desmontar com sarcasmos e te cortando e tudo mais? Ele disse, não, porque eles estão de olho na audiência e no blog. E quando eles fazem isso, os blogs reagem negativamente. Então, eles já não reagem negativamente, porque eles querem Ibope, né, no caso, né? Mostra que a voz do povo está se levantando e que as coisas realmente estão mudando, né? Charles, nós estamos chegando ao término desse programa, desse segundo programa Visão Espírita. Eu vou fazer uma pergunta e em seguida eu vou pedir que você deixe uma mensagem ao nosso telespectador. E a pergunta que eu faço é: a pandemia mudou alguma coisa no comportamento do europeu, do francês? Mudou, com certeza, né? Kardec explicou na questão 737 do Livro dos Espíritos e as seguintes, né, das provas coletivas, pelas muitas mortes que causou a Covid, né, pelo medo que ocasionou das pessoas de se contaminar, de morrer, e pela solidariedade também do pessoal médico que se empenhou e outras profissões, né, para que a vida pudesse continuar, para que não faltasse comida, eletricidade ou tanto mais. A pandemia realmente ajudou uma fração da população a se questionar sobre as questões espiritualistas, as questões de fé, né? A recolocar em questão esse paradigma materialista. Será que a gente tem que recomeçar como antes, ou será que isso é uma advertência para a gente mudar? Infelizmente, essa fração da população que reagiu assim ainda é pequena, mas eu sempre fico dizendo, se for só 2%, 2% hoje, mais 2% amanhã, mais 2% amanhã, a gente vai chegando mais uma vez à maioria, né? Ou seja, se realiza, se verifica realmente o que os espíritos responderam, né, naquela questão 737. Então, esperando aqui realmente que possamos, né, agora, né, com essa prova, refletir, né? Eu sei que muitas pessoas têm órfãos, né, pais, mães, famílias inteiras que faleceram da Covid, que ela continua forte no Brasil, na Índia, em outros países, que está um pouco mais calmo agora na Europa, mas que pode voltar daqui a pouco a ser forte novamente, né? Mostra que nós temos que ter realmente muita humildade diante de tudo isso e aproveitar justamente para voltar para essas bases fundamentais. Qual é o papel da vida? O que acontece depois da morte, né? Onde que a gente está, para onde que a gente vai e quais são os verdadeiros valores que a gente tem que seguir, né? Que possamos realmente reconsiderar e refletir sobre essas questões existenciais. E, mais uma vez, uma das melhores fontes que traz recursos inestimáveis para isso é justamente a codificação espírita. Então, nos aproveitamos realmente para encorajar esse trabalho de difusão, porque é hoje que a humanidade precisa dessa doutrina, né, para enfrentar essas dificuldades e outras dificuldades maiores ainda que não deixarão de surgir no futuro próximo. Agradeço mais uma vez pela atenção, pela consideração, pela oportunidade, pelo tempo, né? Desejando que a paz de Deus e de Jesus permaneça com todos nós. Agradecemos a você, Charles, pelo tempo, pela dedicação, por essa fala serena, firme, que abre os horizontes de todos nós e que esperamos que cada um possa tirar um bom proveito para si e ampliar os seus estudos na obra de Allan Kardec, né? Com um olhar mais abrangente, né? Mais universal. Amigo telespectador, chegamos ao final deste programa Visão Espírita. O Espiritismo, a doutrina espírita, realmente faz luz sobre todos nós e nos ajuda a compreender o momento. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.